Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte. Já fiz ali uma merenda, né? Tomei um suco de acerola, tá, pessoal? Tô tomando esses suco aí que acerola é bom para vitamina C, né, pessoal? A gripe, né? Esses dias aqui, tá? Eu não sei na sua cidade onde você mora aí, tá, pessoal? Porque tem pessoas aqui de determinados lugares aqui do Brasil, né? Pode ser do mundo também, tá, esteja me assistindo aí. Aqui em Salvador, né? A cidade de Salvador, que fica na Bahia, né? Tá um clima bem friozinho, né? Esse tempo é sempre assim, né? Vem as festas juninas, né? Como eles falam aí. E aqui sempre dá um friozinho, nossa, de madrugada, né? Essa madrugada fez um frio, pessoal. Aquela friagem mesmo. Chega a se sentir assim no osso, tá? Fez uma friagem. Esse horário também é assim. Mas na hora que o sol vai surgindo, a quentura, aí dá uma amenizada. Mas ainda tá um clima bem agradável. Ficou um clima bem agradável, né? Mas aí a gripe assola, né? Esse tempo as crianças aí estão sofrendo bastante, né? Meu neto mesmo, a minha filha teve que levar para emergência lá, deu remédio, graças a Deus, tá? Agora ele melhorou, tá? Né, pessoal? Por causa do clima, né? E aí eu também tô me cuidando, tá, pessoal? Tomei vitamina C de manhã, agora eu tomando suco de acerola, tá? Coisas bastante naturais, porque se a gente não se cuidar, cai aí, pessoal. Aí eu caí aí na cama, quem é que vai vir gravar aqui? A espiritualidade vai ter que algum aí levantar algum aí para continuar falando, tá, pessoal? Mas é isso. E eu tenho responsabilidade, estou me cuidando, né? Vou tomar um chazinho agora aqui e a gente começar a nossa segunda parte da onde a gente parou, tá, pessoal? Mas primeiro vamos saber o que é que a gente falou aí nessa primeira parte aí, o tema de hoje. Qual é? O que é o mal espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? Eu falei aí pelos cotovelos, não foi? Falei aí pelos cotovelos o que é esse mal espiritual. Ele disse: o mal espiritual, no contexto espiritual, não é geralmente visto como uma entidade força ativa personificada, mas sim como a ausência ou a carência do bem, a imperfeição e o desequilíbrio. Então, é isso, tá, pessoal? É vista no meio espiritual em geral, da espiritualidade, né? É visto como aquela influência do mal, né? Que por falta de você estar na frequência do bem, você vai ser influenciado pelo mal e vai trazer imperfeição, desequilíbrio, pessoal. Ele fala que é uma força ativa, né? Pode ser penificada, é o quê? É através de Satanás, né? A gente conhece que o mal entrou aqui no homem, né? Nessa realidade. E agora o homem vai ter que trabalhar a conexão à espiritualidade com Deus para que o mal não tenha êxito aqui nessa. Mas está difícil, tá? O inimigo aí está resistindo aí o bem de Deus, está trabalhando e muitas vidas estão sendo aí cefadas, tá, pessoal? Eu fiquei agora, até agora vi agora aqui nas minhas redes sociais, né? Quando eu parei aqui, que eu fui fazer a merenda, eu vi que parece que o Israel, né, pessoal, entrou em guerra aí com o Irã. E estão falando que a China vai entrar nessa também, com a Rússia também contra Israel. Então, não vai dar nem para lembrar Israel, né?
Israel é tão pequenininho, né? Se ele entrar em guerra contra esses três países aí, já foi, tá? Aí ele fala, na espiritualidade, né, por exemplo, o mal é frequentemente interpretado com o resultado da ignorância e do desconhecimento do bem. Então, quanto mais você fica na ignorância, o mal pode dominar com vocês. É por isso que a Matrix quer manter você na ignorância, pessoal. Ele sabe. E aí eu vi um YouTube aqui, né? Uma pessoa aqui numa live dizendo que a ignorância é uma benção. É uma benção para quê? É uma benção para Satanás usar você. Porque para Deus não é. Deus quer que a gente saia da ignorância, tá? Conheça o bem, né? E aí ele fala, bem como a consequência da má utilização do livre arbítrio e das paixões descontroladas. Então, você aí toma decisões, né? Porque segundo o seu livre arbítrio, você vai escolher o bem ou o mal. Então, vai ter uma consequência. Através dessa escolha da sua consciência de escolher ou bem ou mal, vai ter uma consequência. Você vai entrar em paixão descontrolada. Você vai estar descontrolado quando você escolhe uma frequência que é a frequência do mal. É por isso que eu coloquei a pergunta. Ó. E por que não podemos vibrar nessa densidade? Por quê? Porque a gente pode entrar nessas paixões descontroladas e é a maioria das pessoas, tá, pessoal? Que estão agindo assim, descontroladamente. Por isso que fica difícil, né? A gente que é espiritual, que temos uma sensibilidade, né, pessoal? A gente, como é que se diz? Como é que se diz, pessoal? A palavra, você veja, como é que se diz? Quando você fica nessa densidade, tá, pessoal? Nessa ignorância, os espíritos vai usar você, tá, pessoal? E aí você entra nesse descontrole aí, é difícil, tá? Então, é a falta de conhecimento, da vibração no amor, na compaixão, na virtude, né? Que caracteriza o bem. Então, vocês vão estar nessa frequência. Entende? Então é isso, tá? Aí, o que mais, pessoal? Segunda parte, aonde foi que a gente parou? Aqui na segunda parte. Uma vez que o espírito se encontra encapsulado dentro do ser humano, gerando pressão natural de dentro para fora, no intuito de se fazer ouvir, mas como não é acatado pela negligência do homem moderno, que passa a gerar efeito constatante, resultante desse soterramento espiritual. Então, você está preso. O que é que você não consegue ouvir sua intuição, sendo seguir a intuição, o espírito, então você não tem contato com a sua espiritualidade, com Deus. Então, o que é que você segue? Você segue pensamento aí, que a Matrix coloca em você. Você segue o seu desejo, o seu instinto, né? De homem, do desejo. Você segue isso. Então, você está enclausurado, está preso aí, o seu espírito, a sua consciência. E por que você está? Porque você está dormindo. Então, o despertar vem para você se libertar disso aí, o seu espírito, para você buscar frequências mais elevadas, para você não deixar que o mal domine aí a sua consciência. É isso, tá, pessoal? Então, o mal é a ausência desse, como é que se diz? Desse bem, dessa conexão que a gente tem com Deus. É a ausência disso. O mal na vida das pessoas. Então, não vem de Deus, tá?
os talentos, a energia que você tem, é igual o Satanás, o talento, o dom que ele está usando essa energia, né, que foi dada a ele, para o mal. Ele está usando essa energia para o mal, para a influência maligna. E Deus não queria isso. Deus queria que ele usasse para que abençoasse as pessoas. Tá? É isso que as pessoas não entendem, tá? Aí, não sei o quê. É por isso que tem lá, quando diz, eu crio o bem e o mal, né? Deus fala lá e diz, oh, nossa, Deus cria o mal. Ele não entende que está falando que é a frequência que as pessoas estão, tá? Porque tudo veio de Deus. Até o inimigo, né? O anjo que Deus criou, mas só que a consciência dele se desviou para a prática do mal. A frequência, então, é uma escolha da consciência dele, o qual ele já está condenado por essa escolha. E talvez você, com a sua escolha da sua consciência, você já também já pode entrar em condenação. Você vai se tornar um diabo, um satanás aqui. Tá? Então, é a escolha do homem, tá? Aí ele fala, cadê, pessoal? Onde a gente parou aqui? Meu Deus. Então, infeliz é desamparado com a sua dor. O indivíduo busca por compensações para a sua infelicidade, mas na verdade não compensa nada. Então ele vai buscando essas compensações materiais, o desejo do ego, tá? Se entrando aí, se afundando aí em várias coisas, é o que está acontecendo na humanidade. Assim são inventados prazeres e mais prazeres pela mente do homem. Então, é isso aí, tá? Todo tipo aí de prazer do ego da carne. Então, vai buscando para tapar o buraco que foi causado aí pela falta da conexão com Deus e da espiritualidade. Por isso o vazio existencial, é tudo sintoma de que a pessoa está afastado de Deus, da sua espiritualidade. Entende? Prazer e mais prazer pela mente do homem, sendo que não consegue sentir-se satisfeito. Não consegue, tá? Com todo esse esforço, porque somente a espiritualidade desenvolvida corretamente pode preencher o seu íntimo. Então, somente a verdadeira espiritualidade, aquela desenvolvida corretamente, vai preencher o íntimo dessa pessoa. É ela se voltar para Deus. Entende, pessoal? Não tem para onde correr, tá? Para onde quer que você corra. É isso que a gente tem que fazer. É trabalhar a nossa espiritualidade. E isso não depende, tá? De grupo religioso aí que foi criado pela matriz para desviar você, às vezes, até dessa espiritualidade que você tem. O que mais? Ele fala, os próprios seres humanos, através do seu pensamento, da sua fala, do seu ato, sentimento, foram formado esse anel trevoso ao longo do milênio, que se encontra hoje mais fortalecido do que nunca. Então, foi ao longo, né, aí desde de Adão lá, os pensamentos do homem, os sentimentos, tá? Foi entrando nessa forma de anel, fazendo aliança com os trevosos, então com a energia mais densa, por causa da falta da conexão dele com a espiritualidade e com Deus, pessoal. Não vai preencher o íntimo. Então ele sai buscando aí coisa aí para preencher o íntimo dele e não preenche. É o que está acontecendo agora, as pessoas. Por isso que a irmã me enviou o vídeo. Porque que é isso que está acontecendo com as pessoas, irmão? Buscando bebê born, buscando sentimento num boneco de borracha.
É isso, falta de espiritualidade. Mas isso eu já avisei, ó. Eu falei, a humanidade vai chegar a pelo afastamento dele de Deus, tá? Mesmo as religiões aí, tá? Não estão trabalhando na espiritualidade. Pelas pessoas tão afastadas da verdadeira conexão com Deus e com a espiritualidade, vai entrar nessa situação. E isso o inimigo tá querendo, tá? Deixar todo mundo assim louco. Aí ele fala, essa irradiação invade mente e sentido, levando a pessoa a agir em contrariedade à voz do espírito. Então, tá agindo aí, não tá seguindo a voz da intuição. Que quando desperto, vibra em uma harmonia com a luz. Então, quando você é desperto, você vai vibrar numa frequência de luz, uma frequência do amor, da compaixão. Então, a energia do mal, né, o mal espiritual, não vai alcançar você. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Principalmente a gente desperto, tá? É por isso que eu sempre aqui incentivo, continue, pessoal, continue a trabalhar, tá? Vocês, através do meu vídeo, se sentem bem, começa a ter desejo de buscar as coisas. Continue, não pare, para que o mal não volte a ter, a frequência do mal não volte a dominar o seu ser. Você está liberto. Quando você desperta, liberta, tá? Ele fala, e quando desperto, vibra em uma harmonia com a luz, referindo às ações terrenas e à fidelidade frente a leis espirituais. Então, você vai ter uma força para sobrepor as ações terrenas do ego, vai entrar em fidelidade com as leis espirituais de Deus, né? O amor, a compaixão, vai entrar numa frequência. Mas isso é um trabalho a longo prazo, pessoal, porque não é fácil, tá? O nosso ego aqui é muito forte. Então, o trabalho do espírito é trabalhar para, como é que se diz? O ego, ele não sobrepor a vontade do espírito, a vontade espiritual. Você tem um ego, mas ele não domina você totalmente, como está acontecendo com as pessoas. Então, aí o mal, a frequência, o mal domina a mente das pessoas. Olha aí, pessoal, por que as pessoas estão matando a outra, fazendo coisas mal? Tudo por causa do quê? De uma influência que o Malik colocou, a matriz, o dinheiro, pessoal. Até os religiosos caíram na cilada, né? Tá igual a música do... Tem aí um pagode, né? É cilada, 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 cilada. Cilada, então caiu na cilada. Muitos. Nossa, pessoal, eu passei por muitos grupos, eu vi alguns líderes, pessoal, que começou bem, pessoal. Começou ali, você sentia a presença, a frequência da espiritualidade. Mas você sabe, né? Se você se deixar levar pelas coisas daqui dessa realidade, por fama, dinheiro, já foi. É isso que eu estou me cuidando, tá? Cuidando tanto dessas coisas, como cuidando também pessoalmente da minha frequência. Eu não vou em certo lugar, eu não me envolvo com qualquer pessoa, tá? Então, é o cuidado que a gente está tomando. Você vê que eu mesmo não assim, a minha família ainda que não está desperta, eu tenho um problema de relacionamento com a minha família. Eu tento, sabe, envolver ali e tal para rever a situação. É difícil. Aí ele fala, mas como a maior parte das pessoas dorme espiritualmente, a maior parte está dormindo, não consegue ouvir e sentir praticamente nada do núcleo interno, então não consegue vir, deixando de guiar pela forma de pensamento que constitui o dito anel trevoso. Então, ela não consegue estar dormindo, não consegue ter uma conexão com a espiritualidade, não consegue ouvir
a intuição, sentir Deus, a presença de Deus. Então, o núcleo interno dela, então, ela está desconectada com a essência espiritual dela. Aí deixa-se guiar, então, pela forma de pensamento, né? Que é o dito anel trevoso. Então, esse anel o quê? É a aliança que você está fazendo com o inconscientemente, né? Porque você está dormindo, está fazendo os seus pensamentos, está sendo levado inconscientemente pela matrix religiosa. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então você está. Por que ele está dizendo que é um anel trevoso? Porque você está fazendo um casamento. Então, quando você sai, você é liberto por Cristo, você faz um casamento, você é a noiva de Cristo agora. Não é a noiva do trevoso aí, não, do maligno, do Satanás. Entende? Então, se você ficar dormindo espiritualmente, você está na mão aí de Satanás. É o que Paulo fala lá. Antigamente nós andávamos segundo o desejo desse mundo, segundo os príncipes das trevas desse mundo. A gente andava na influência também. Ele sabe muito bem que ele andava aí fazendo muito mal, Saulo, né, que depois se tornou Paulo. Então, a gente andava assim também, mas quando a gente desperta, a gente começa a se tornar noiva de Cristo. Então, quebrou a aliança, né, que é através do sangue de Cristo, quebra a aliança com. E a gente começa a ter uma conexão com o Criador. Tá? Aí ele fala: quando o ser humano desperta espiritualmente, fazendo da sua intuição o agente direcionador do intelecto, o raciocínio cumpre uma nobre finalidade, contribuindo em tudo para o desenvolvimento do corpo, do espírito, mas infelizmente não é o que podemos ver nos dias atuais. Então, não é o que a gente está vendo, né? Agora, graças a Deus, tá, pessoal? O despertar está acontecendo aí. Muitas pessoas estão despertando e às vezes não está sabendo lidar com esse despertar. Foi por isso que eu abri meu canal, porque aqui você vai encontrar informações para você entender o que é essa espiritualidade, o que é que está acontecendo, tá? Vocês, mesmo no grupo religioso, estão com confusão. Tinha pessoas aqui, pessoal, que estavam em grupo religioso. Nossa, mas é uma confusão na cabeça, tá? Porque ela não está entendendo o que era essa espiritualidade na vida dela, né? Esse despertar que estava acontecendo, ela não estava entendendo. Então, ela estava, a mente dela desequilibrada, então, tudo desequilibrado. Então, através do meu canal, ela foi encontrando essa frequência, essa serenidade, foi entrando. Ai, como é gostoso, irmão Soel. Ai, ela foi aproveitando a frequência boa, né? É o que Paulo fala lá em Romano, né? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ela foi entrando nessa frequência. Porque a gente vai ter que abandonar a frequência negativa, pessoal. A frequência densa, tá? Quando a gente desperta, tá? E agora a gente vai seguir a intuição. Você tem que seguir essa intuição, que é o próprio Deus guiando você para a verdade, para Cristo, para o bem. Tá certo, pessoal? Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse mal espiritual? A Bíblia fala, tá? Mas vamos ler aqui, tá? Outros versículos aqui que fala sobre esse mal. Provérbio 12, versículo 20 até o 22. Aquele que planeja o mal acabará mal. Porém, o que trabalha para o bem do outro encontrarão a felicidade. Não de ruim acontece com o homem honesto,
porém o mal só encontra dificuldade. O Senhor Deus detesta mentirosos, porém ama o que diz a verdade. Então, é claro, né, pessoal? Então você vê que Deus, essa frequência, Deus não gosta dessa frequência que a maioria dos seres humanos estão. Essa frequência do mal, né? Planeja o mal contra o outro, né? O mal ele sempre vai encontrar dificuldade. É uma frequência baixa, né? O Senhor detesta os mentirosos. Então, todos mentirosos, tá, pessoal? Ele está numa frequência de engano, ele está com a frequência do maligno. Porque o diabo, né? Cristo falou para os fariseus, o diabo é o pai da mentira. Não pode, tá, pessoal? A gente que despertou, não podemos entrar agora. A ética, que é falar a verdade, a gente tem que falar. Por mais que a gente venha sofrer retaliações, tá? Nessa realidade. Mas a gente tem que permanecer dizendo a verdade, tá, pessoal? Principalmente nessas coisas espirituais, tá, pessoal? Foram o que aconteceram com líderes religiosos. Começaram a se desviar, a falar mentira. Então, o diabo que está guiando ele. E Deus detesta, mas Deus ama aquele que diz a verdade. Então, você vai ser amado por Deus. Que mais? Provérbio 11, 17 até o 21. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. E quem pratica maldade acaba se prejudicando. Então, é isso, pessoal. O mal não ganha nada com a sua maldade. Então você não vai ganhar nada com o mal. Mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Então, aquele que faz o bem vai ser recompensado. Então, olha a vantagem, pessoal. Você fazendo mal, você não vai ganhar nada. Você vai ganhar ilusão, engano. É o que o inimigo está colocando na sua mente para as pessoas fazerem mal. E não vai ganhar, não vai levar nada. Tá? Quem está resolvido a agir direito viverá. Então, vai ter vida eterna. E quem insiste em fazer o mal morrerá. Então, vai ter a morte espiritual eterna, que é o afastamento de Deus, né? O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso. Não pode, tá? Mas se alegra com as pessoas corretas. O mal certamente será castigado por Deus, mas os bons escaparão do castigo. É claro, né, pessoal? É claríssimo. Então, você vê que a palavra de Deus está nos orientando sempre a fazer o bem. Então, esse camarada que foi queimar a Bíblia aí, pessoal, o que é que ele está fazendo? Você está fazendo mal. Entende? E aí ele foi castigado. Aí o que mais? Romanos 12, versículo 17 e 18. Vamos ler. Não pague o mal com o mal. Procure antes fazer o bem diante de todos. Faça tudo o que for possível da vossa parte para viver em paz com toda a gente. Então, faça de tudo, tá, pessoal? Evite cada situação. Entre numa paz, tá? Agora a gente que é desperto tem que evitar essa frequência aí do mal, pessoal. A gente não pode, tá? Eu sei que é difícil, tá? Tem muita gente fazendo mal aqui a gente, mas é isso aí. Deixa que Deus vai agir sobre a vida dele. Você acredita ou não que Deus pode fazer? Né? Pelo mal que ele está fazendo, a própria negatividade vai atingir a ele. Ele vai ser recompensado. Então, aquilo que ele ceifar, ele está lançando como energia, ele vai colher. Então, vamos continuar fazendo bem, mesmo que faça o mal a gente. Olha que ensinamento maravilhoso na Bíblia, pessoal. E o cara vai queimar a Bíblia, né? As escrituras ali que tem escritura. É um mal que ele estava fazendo.
O que mais? 1 Pedro 3, versículo 11 e 12. Afasta do mal e faz o bem. Então, não é só afastar, eu não vou fazer isso não, mas é afastar do mal e começar a fazer o bem para que esse bem, a frequência, o mal não venha para você. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas, entende? E ouve o seu pedido. Então, está ouvindo a oração. Porém, é contra o que faz o mal. Não entre nessa frequência. E por que não podemos vibrar nessa densidade? Por causa disso. Porque senão você se afasta de Deus. O Senhor detesta essas pessoas que estão planejando mal, fazendo mal. Estão nessa frequência aí. Ele não gosta. Tá? Porque você está passando para o lado de Satanás. Uma consciência que está usando até os talentos, os dons, tá? Os dons, os talentos para fazer o mal às pessoas. Tem quantas pessoas agora aí, pessoal? Uma é porque está dormindo espiritualmente, ela tem dons aí que Deus deu a ela, ela está usando para o mal. Está pegando a frequência que Deus deu a ela e está transformando em uma frequência negativa para as pessoas. Era para ela chegar e transformar essa frequência positiva. Foi isso que Satanás fez. O dom dele, as coisas dele, está usando contra as pessoas que é para evoluir. É por isso que a gente está tendo dificuldade aqui, tá, pessoal? Por causa disso. Aí o que mais? Romanos 12, 21. Não deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, a gente tem que vencer o mal fazendo o bem, pessoal. É difícil? É difícil. Eu não minto para vocês, tá, pessoal? Não existe nada fácil, tá? Que a gente vai fazer aqui para a espiritualidade que seja fácil. Não é. É um esforço mesmo. É por isso que o caminho é estreito. Não é todo mundo que consegue entrar nessa frequência. O que mais? 1 Tessalonicenses 5, 22. Afasta-se de todo mal, de toda forma de mal. Então, afasta. Você vê que ali, você percebe que tem mal, tem energias negativas, ruim. Pode ser você, pode ser quem for, pessoal. Pode ser nenhum, se é empresário, vai fazer um negócio, você está vendo mal, que vai causar mal. Não entre nessa. Afaste do mal. Se você é espiritual, é de Deus, não vou fazer isso aí não. Isso vai tirar de... porque igual os empresários que estavam falando lá, vamos aqui, a gente vai tirar um dinheiro, tal, não sei o quê. É beleza, então, vai trazer aquele benefício do dinheiro, mas tá roubando de alguém, tá fazendo algum mal à pessoa, não entre nessa. Afaste disso. Seja fiel. Mesmo que você não ganhe o tanto que ele ganha aí, fazendo as coisas dele, a muteta dele, você seja honesto, você vai ganhar lá na frente, pessoal. Não faça isso. Será que você vai ter fé para dizer não a essas coisas que estão errado? Será que você vai ter fé? Né? Eu mesmo tive que dizer não a uma igreja, às vezes que queria me dar o dinheiro, né? Eu poderia estar bem agora, né? Aqui nessa realidade com dinheiro, mas e aí? E a mentira que eu estaria falando? Como é que ficaria a minha consciência? A pessoa que desperta não tem como, tá, pessoal? Você entrou para fazer o bem. Aí o que mais? Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação do seu pensamento, do seu coração, então, da mente, pensamento e do coração, da emoção, era sempre somente para o mal. Então, era isso que Deus estava olhando para as pessoas. Nossa, estão tudo desviado.
O pensamento, o coração dessas pessoas estão longe de mim. Deus viu até que o povo dele, o coração estava afastado dele. Mandou Isaías, fala para esse povo aí que ele me honra com os lábios, mas o coração dele está afastado de mim. Ele está praticando coisa aí mal. Está fazendo coisa, está afastado. Mas ele está me honrando só com os lábios. Está fora da espiritualidade. E quantos grupos agora estão assim, pessoal? Quantos aí? O que mais? Salmo 34, versículo 16. O rosto do Senhor volta-se contra o que pratica o mal. Então, não pode, tá? Para apagar da terra a memória deles. Então, vai ser apagado. Você não vai ser lembrado pelas essas coisas que você está fazendo, pessoal. Não vai ter memória de você mais. Vai ser apagado. Tá? Porque você está praticando uma energia muito densa, pessoal, muito ruim, o mal. Quantas pessoas estão assim, pessoal? Até pessoas que é de grupo religioso. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos melhorar. Vamos melhorar nossa frequência, nosso pensamento, nossa emoção. Começar a praticar o bem para o nosso próximo, pessoal. O que é que a gente está fazendo aqui nessa realidade? Aí, o que mais, pessoal? 2 Coríntios 13, versículo 7. Agora oramos a Deus para você não praticar mal algum. Então, o apóstolo Paulo estava orando para aqueles irmãos, para ele não praticar nenhum mal, porque é uma frequência que não é, que vem da espiritualidade. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados. Não é. Você não tem que provar nada para ninguém que você é de Deus, é do bem. Faça o bem. A sua obra, a sua maneira, a sua frequência vai mostrar que você é do bem. Mas para que você faça o que é certo. Faça o que é certo. Embora pareça que tenha falhado. Faça o que é certo, pessoal. Nunca faça o mal, nunca entre em alguma coisa errada que vai prejudicar alguém, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. E é isso que eu fico me vigiando, tá, pessoal? Tá? Porque a tentação aqui, coisas, você tem que olhar, ter uma visão holística, o contexto como um todo. Não olhar ali, isso vai me trazer benefício, que os outros se leem, nada. Então, se você tem um pensamento desse, você prejudica pessoas, tá? Como muitos têm aí prejudicado, tá? De uma forma por tabela, mas tem prejudicado. Porque você não resistiu ao mal. Então, o mal toma conta. Ó, vai usando o seu talento, sua força. Você está colocando sua força, seus talentos para o bem ou para o mal? Por isso que eu estou aqui, tá? Fazendo esforço para colocar os meus talentos, a energia, a luz que Deus me deu para o bem, não para fazer o mal às pessoas. E eu agradeço muito quando eu fazendo esses vídeos, tá, pessoal? Trazendo essa informação, as pessoas dizem, nossa, eu melhorei, irmão, nossa, o seu vídeo é maravilhoso, me levantou, estava assim, estava mal, eu recebi uma frequência boa. É isso que eu quero. Foi por isso a intenção do canal. Tá? Os outros não estão fazendo aí. Deixa os outros. O meu canalzinho é pequeno, mas eu estou fazendo. Tá? O que mais? Provérbios 6, versículos 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Olhos ativos, primeira. Língua mentirosa, segunda. Mão que derrama sangue inocente, terceira. Né? Coração que traça plano perverso, quarta. Pés que se apressa a fazer o mal, quinta. Testemunha falsa que espalha mentira, sexta. E aquele que provoca discórdia, 7. Então, são 7 discórdia entre os irmãos. Então,
7 coisas que Deus odeia, pessoal. Que é de uma frequência baixíssima, tá? Opa aqui, pessoal. Língua mentirosa, olhos ativos, mão que derrama sangue inocente. Nossa, pessoal. É uma frequência muito ruim, tá? Coração que trapassa, plano perverso. Então, para tirar dinheiro do outro, enganar o... Nossa, pessoal. Nossa, é uma frequência muito ruim, tá? Pés que se apressa a fazer o mal, então tá apressado para fazer o mal. Então, nossa, pessoal, que frequência muito ruim. Testemunha falsa que espalha mentira. Nossa, pessoal. E aquele que provoca discórdia, então, discórdia entre os irmãos. Então, nossa, pessoal, é energia muito ruim, tá? Então, não podemos vibrar aí, tá, pessoal? Ao que mais? Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Então, Paulo estava vendo, né, que a gente tem essa luta interna, que é do nosso ego com o homem espiritual, né? Que ele queria fazer o bem, mas não conseguia porque ainda o ego estava trabalhando, não permitindo que ele faça. Então ele encontrou essa luta. E é a nossa luta de cada dia. Quem é cristão, quem é desperto, quem é espiritual, ele enfrenta essa luta que Paulo enfrentou. Então, além de a gente lutar com as energias internas que os espíritos vêm nos abusar, a gente luta contra a nossa própria energia, porque a semente do mal lá com Adão foi infiltrada na gente. E a gente está lutando agora contra isso. A gente quer se elevar para fazer coisa boa, né? Vibrar no amor aí, mas a carne, o nosso ego está querendo levar a gente para bagaceiro. Isso acontece com você, pessoal? Quem é espiritual entende o que eu estou falando. Aquele que é desperto espiritual verdadeiro, ele entende essa luta interna, tá? Ao que mais? Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra a hortes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, essa luta que a gente tem que travar. E o pior de tudo é que a gente luta contra o nosso ego, nossa carne, e a gente luta com esses príncipes das trevas. Esses espíritos que tentam nos influenciar para fazer o mal. É uma luta muito grande, tá, pessoal? Não é fácil o despertar a gente ser espiritual, pessoal. Não é fácil, tá? Se alguém está dizendo que é fácil aí, tá? É por isso que a gente todo dia precisamos nos estar conectado com Deus para buscar ajuda da espiritualidade. Ao que mais? Provérbio 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, aquele que teme ao Senhor é você aborrecer tudo que é uma frequência baixa. A soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa aborreço. Então, tem que sair dessa frequência aí, tá? Se você é de Deus, se você é uma pessoa, sou uma pessoa espiritual, irmão Samuel, você tem que aborrecer esse mal aí. Tem que lutar contra. É fácil? Não. Não é fácil, tá, pessoal? Mas o que é que a gente tem que fazer? Você está na guerra, tá? Aí o que é que ele fala mais? João 8,44. Vós tende por paz o diabo e quer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então,
Por isso, se você entra nessa frequência de enganar, falar mentira, pessoal, você tem um pai que está guiando você. O diabo. Ele não se firmou, ele foi homicida. Ele não se firma na verdade. Entende? Então, quantos aí, pessoal? Meu Deus. Eu nem quero falar. Quantos aí estão aí, tá, pessoal? Que não estão conseguindo se firmar na verdade. Tá deixando o engano entrar. Tá? É isso, temos que fugir dessa frequência. Aí o que mais? Zacarias 8, versículo 17. Não planeje no seu íntimo o mal contra o seu próximo, e não queira jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Então, não faça isso, tá, pessoal? Não entre nessa aí de, no seu íntimo lá, tá planejando o mal contra o seu próximo. Não queira jurar contra a falsidade. Então, não seja falso, porque Deus odeia toda essa frequência aí. Não é dele, é do diabo, é do inimigo. É contra. Você tá lutando contra a energia pura que vem do bem. Você não está se alinhando. Então, o que é que você tem que fazer? Se alinhar com a frequência elevada, a frequência do bem, para lutar a favor do bem, para que as coisas aconteçam aqui. E é o que as pessoas não estão fazendo. Pessoas que estão no meio religioso não estão fazendo isso, pessoal. Estão mentindo, enganando as pessoas, estão fazendo mal. No lugar que era para se fazer o bem, está fazendo mal. Imagine as outras pessoas. A maldade está pior. Entende? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 17 e 19. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Né? Faça todo o possível para viver em paz com todos. Faça o possível. Porque é difícil aqui, tem cada consciência aqui, é difícil a gente viver em paz, tá? Amados, não procure vingar-se. Não podemos, tá, pessoal? Mas deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, temos que deixar Deus, tá? Fazer o julgamento dessa consciência, tá? Até pessoas até que fez mal a gente, né? A gente, a nossa família, pessoas que fez mal, a gente não pode se vingar, tá, pessoal? Você não pode entrar nessa frequência, porque vai fazer você perder a sua herança, a sua recompensa. É isso que vai acontecer. E Deus não quer separar de você. Então, deixe que um dia a minha vingança, eu vou retribuir isso a cada um. Tá? Diz o Senhor. Ah, o que mais? Gálatas 6, versículo 7 até o 10. Vamos ler aqui, pessoal. Não vos engane, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, essa primeira parte é claro. Então, o que é que aconteceu, pessoal, com o rapaz que queimou a Bíblia? Ele queria zombar das coisas de Deus. Não pode fazer isso, tá? Você viu que o Titanic que afundou, ele foi falar também, zombar de Deus, que Deus nem afundava aquele navio. Tá aí. Eu vi até um documentário que falava sobre isso. Então, o que é que aconteceu, pessoal? Você entende? Não pode zombar das coisas de Deus, pessoal, porque o que você está semeando, a energia, isso também você vai colher. Se você for, você vai colher também. A colheita é livre aí. Você é livre, você tem livre-arbítrio, mas se você escolhe o mal, o mal vai lhe alcançar.
não tem como o bem lhe alcançar, pessoal. Você lançando o mal, uma energia negativa. Então, olha o que esse rapaz fez, pessoal. Ele, ele fez o mal contra a própria vida dele. O que é que aconteceu? Algum mal aconteceu com ele aí? Não sei, alguém tirou a vida dele, a polícia está investigando, não sabe o que aconteceu, mas ele apareceu sem vida. Querer queimar uma coisa que muitos dedicaram a sua vida, até sangue foi derramado de pessoas inocentes para que essas escrituras estivessem para a gente ler agora, pessoal. É uma coisa muito mal, tá? Então, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. É claro. Então, a carne representa aqui o homem do desejo. Então, se você está seguindo esses pensamentos, o homem do desejo, você vai colher isso aí, corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. É claro, você vai ter vida eterna, você vai ser recompensado. Se você semeia no espírito, né? Você está sendo guiado pelo espírito. Você vai colher a vida eterna. Você vai ter vida eterna. Então você vai ser recompensado. A coroa você vai ganhar. E é por isso que Deus está falando, não retribua a vingança, deixe para mim, porque eu quero salvar você, tá? Essas pessoas que estão fazendo mal, ela vai receber a recompensa dela. Ela vai ter a morte eterna dela, você vai ter a vida eterna. Então, por isso que a gente não pode se vingar, tá, pessoal? Eu sei que isso é muito difícil, tá, pessoal? Porque quando uma pessoa faz o mal a gente ou a nossa família, a gente quer, né, a carne, o ego. Eu vou matar esse desgraçado, eu vou matar esse, né? Aquilo, quem sentiu, pessoal, sabe o que eu estou falando. Mas é isso. Mas se você agora despertou, é um espiritual, não faça isso, deixe, porque Deus vai retribuir. Esse mal que ele fez vai voltar para ele, tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala, e não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, né? Se não desfalecermos, por isso, enquanto tiver oportunidade, então é o que eu faço. Quando eu tenho a oportunidade de estar aqui nessa realidade, por isso que eu inicio o meu vídeo sempre, graças a Deus, pessoal, por mais uma oportunidade que Deus está dando da gente trabalhar a nossa espiritualidade, de fazer o bem. Então, eu não inicio o vídeo assim? Então, por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, somos a gente, tá? Principalmente, vamos fazer bem ao todo a nossa família aqui carnal, tá? A nossa família de carne, mas a gente tem que dar prioridade aos que é da família da fé, aqueles que estão ajudando você espiritualmente. Então, você sabe que ele pensa igual a você, ele tem a fé, ele tem a dificuldade de você. Então, a gente tem que fazer isso, mas fazemos o bem a todo, a nossa família, as pessoas que aparecem na nossa vida, na nossa frente, mas principalmente aqueles que é da fé espiritual, aqueles que despertaram, são do despertar, a gente tem que fazer o bem a ele. Porque essa é a nossa família verdadeira, pessoal. É a família de alma. É a família que veio da mônada, que veio da mesma mônada sua. Tá, pessoal? Graças a Deus. Agradecer a Deus, tá? Eu começo agradecendo pela oportunidade de estar aqui,
nessa realidade para fazer o bem. E agora eu termino agradecendo a Deus por Ele me permitiu fazer esse trabalho para que seja um bem na vida das pessoas, tá? E sempre eu termino agradecendo, tá? E quando eu termino, eu digo, se Deus permitir, eu vou voltar e se Ele permitir que eu esteja aqui eu vou tá aqui para fazer o bem. Se eu não tiver mais aqui, tá, pessoal? É porque eu já parti para outra, tá? Eu já fui para outra dimensão, tá? Mas enquanto Deus está me dando aqui vida e saúde aqui nessa realidade, eu estou aqui, vou aproveitar essa oportunidade para fazer o bem a todos, mas principalmente vocês. Então, eu dou prioridade a vocês. Então, essas mensagens é para vocês que é desperto, é para você que é da minha família de alma, a família da fé. Eu dou, coloco o meu tempo, o meu talento aqui, minha energia, estou colocando ao dispor para fazer bem a você. Então, não vou colocar minha energia para fazer mal a você, igual Satanás está fazendo. Tá? E muitos seguidores dele, de Satanás, tá usando o talento que não é dele, é de Deus. Deus deu o talento, a energia a ele, e ele está usando para o mal. Mas eu, enquanto tiver oportunidade, eu vou pegar essa energia, usar aqui, principalmente para os famílias da minha alma, vocês aqui, tá? Então todo o meu esforço vai valer a pena, tá? Eu vou ser recompensado. Tá bom, pessoal? Eu acho que tá bom por hoje, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Obrigado aí vocês. Eu vi que vocês me deram audiência. Vocês estão compartilhando meus vídeos, tá? Eu tô vendo, pessoas estão compartilhando. Estão assiduamente aqui. Obrigado, tá? Isso é o trabalho, espiritualidade no seu coração. Espero que você fique nessa frequência de fazer o bem, tá, pessoal? Para não deixar que esse mal domine a nossa consciência, tá? A gente não entre no mal aí, tá? Fuja de toda aparência do mal, tá, pessoal? E vamos trabalhando a nossa espiritualidade. Tá certo? Obrigado vocês. Agradecer a Deus e a espiritualidade, né, por essa oportunidade que Ele me deu. Então, vamos aproveitar, né? Agradecer a Ele, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir. Tchau!